desorganizados, injustos, excludentes, caóticos, desiguais e contrastantes. Essas são apenas algumas das características que os centros urbanos brasileiros apresentam, e o setor que mais reflete tudo isso é o habitacional. Por isso, face à trágica desigualdade que marca as cidades brasileiras, o principal objetivo do urbanismo deve ser, antes de tudo, o de garantir cidades mais justas. Em outras palavras, cidades que ofereçam, sem diferenciação, qualidade de vida para todos os habitantes. É justamente por este motivo que, em 1964, em âmbito federal, cria-se o Banco Nacional da Habitação, BNH, uma empresa pública brasileira voltada ao financiamento e à produção de empreendimentos imobiliários. A extinção do BNH se dá em 1986, e desta data até 2003, a política habitacional brasileira passa por um longo período sem dispor de aparato institucional e de recursos consolidados que possibilitassem ações contínuas e integradas. A partir de 2003, observa-se um processo de construção de política nacional habitacional, baseada nos princípios da participação popular, do planejamento e da integração das políticas urbanas. Tendo sido implantado em 2009, o programa Minha Casa Minha Vida é um projeto do governo federal que busca facilitar a conquista da casa própria para as famílias de baixa renda e também impactar a economia através dos efeitos multiplicadores gerados pela indústria da construção. Atualmente, o programa, que está em sua terceira fase, é dividido em modalidades que são separados em faixa 1, faixa 1,5, faixa 2 e faixa 3. A faixa 1 contempla famílias cuja renda mensal vai até R$ 1.800 e até 90% do valor do imóvel pode ser custeado pelo programa, sendo que a casa pode ser paga em até 120 prestações de, no máximo, R$ 270 sem juros. A faixa 1,5 é de empreendimentos destinados a famílias com renda mensal de até R$ 2.350. A faixa 2 se destina a famílias com renda mensal entre R$ 2.351 e R$ 3.600. Por último, a faixa 3 é de empreendimentos destinados a famílias com renda mensal entre R$ 3.600 e R$ 6.500. Para participar do programa, não se pode, entre outras coisas, ser dono ou ter financiamento de imóvel residencial, ter recebido benefício de outro programa habitacional do governo federal ou ter débitos com o governo federal. Respeitando as restrições e atendendo aos critérios de renda, basta se cadastrar e aguardar o próximo sorteio para um empreendimento em sua cidade. De acordo com o site oficial do programa, até hoje, em todo o país, mais de 2,5 milhões de famílias foram contempladas, 10,5 milhões de brasileiros foram beneficiados, mais de 1.500.000 famílias estão prestes a receber suas moradias. Fundada em 1917, Presidente Prudente é uma cidade do interior do estado de São Paulo, localizada a 558 quilômetros a oeste da capital. Sendo uma cidade média, ocupa atualmente uma área de mais de 500 quilômetros quadrados, sendo que cerca de 16 quilômetros quadrados são de área urbana e possui uma população que, no ano de 2014, era de 220 mil habitantes. Em 2004, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação, realizou um sorteio público para as pessoas interessadas em participar dos programas de habitação, através de lotes urbanizados fornecidos pelo município. A partir deste sorteio e das articulações entre o governo municipal, estadual e federal, é construído o Conjunto Habitacional João Domingos Neto, na faixa 1, que, fracionado em 5 lotes, contém 2.345 casas, que beneficiam cerca de 10 mil pessoas. É importante notar que prudentinos das mais diversas zonas da cidade, após serem sorteados, se deslocaram para o norte do município, como mostram as setas do mapa.
Ressalta-se também que, de acordo com o Mapa de Exclusão Social de Presidente Prudente, de 2010, o conjunto João Domingos Neto encontra-se em uma área de baixa exclusão social, mas que, em termos de distância, está mais longe do centro da cidade do que os locais onde a exclusão social é alta. Em termos reais, o conjunto se encontra a, por exemplo, 9,6 quilômetros do terminal municipal rodoviário e a 10 quilômetros do hospital regional, que, em comparação com uma metrópole, é pouco, mas para uma cidade média é muito longe. O conjunto foi oficialmente inaugurado dia 16 de setembro de 2015 e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, que, em seu discurso, afirmou que estava ali para, mais do que casas, entregar lares às famílias. Em artigo para a revista Carta Maior, intitulado O Minha Casa é um Avanço, mas a segregação urbana fica intocada, Hermínia Maricato, arquiteta e urbanista e professora titular da USP, nos indica um panorama problemático que não está em vias de ser corrigido. O fato dos conjuntos construídos para o programa estarem se localizando cada vez mais distantes faz com que haja um crescimento horizontal das cidades, uma espécie de extensão da cidade que tem um propósito específico, a valorização imobiliária e fundiária. Apesar de ser um programa do governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida é fortemente ancorado na participação do setor privado, o que traz reflexos diferenciados para a construção do espaço urbano, assim como para a eficácia da política de habitação como mecanismo de redução das desigualdades socioespaciais. Tais fenômenos podem ser observados, principalmente, na localização dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, não só em metrópoles, mas também de cidades médias, como é o caso de Presidente Prudente. Os conjuntos habitacionais que, por regra do programa, não deveriam ter mais do que 500 casas, justamente para viabilizar a sua implantação em vazios urbanos e terrenos centrais, chegam facilmente a ter mais de 1.000 unidades habitacionais, tornando impossível sua localização dentro da malha urbana. Isso se dá porque as empresas envolvidas no programa, visando ganhos cada vez maiores, buscam reduzir ao máximo o custo e/ou o tempo de produção, que se viabiliza com a ampliação do tamanho dos empreendimentos e sua maior padronização. Faz-se necessário ressaltar que essa situação é ainda mais recorrente quando se trata de conjuntos da faixa 1 do programa, ou seja, da faixa com famílias de mais baixa renda. Mas como isso é possível se existe um limite máximo de casas por conjunto? As empresas burlam a regra ao conseguirem aprovar projetos de conjuntos imensos fracionados, que passam pelos analistas da CEF, que não têm autonomia de barrá-los, mesmo ao identificarem uma irregularidade. Com essa conjuntura de afastamento dos centros e consequente exclusão que o programa coloca às famílias, no caso de Presidente Prudente, podemos associar a situação com a configuração de um território-zona, como um lugar social, onde há controle dos processos sociais, a partir do controle das zonas, limites ou fronteiras, onde estes controles podem ser mais funcionais, materiais ou simbólicos, ou seja, podemos ter fronteiras visíveis ou fronteiras invisíveis. A importância de se determinar tal região como um território-zona é a consequência funcionalista que o mesmo carrega. Territórios-zonas integram um território-rede, no qual famílias que não possuem alternativa para a obtenção da casa própria se sujeitam a ocupar os distantes conjuntos habitacionais e necessitam continuar com seus vínculos prévios com outras regiões, por mais distantes que elas estejam. Talvez o mais latente destes vínculos seja o com o trabalho. Em nome dele, os indivíduos passam a arcar com os elevados custos de transporte no trajeto casa-trabalho-casa, afetando a saúde por conta da dura rotina de deslocamento. Entender a configuração histórica da Política Nacional de Habitação é importante para refletir a respeito do cenário atual. A cidade expressa a marginalidade social de um país cujo desenvolvimento combina o atraso com o moderno, a segurança da casa própria com o não pertencimento ao centro da cidade e infinitas dualidades conflitantes, que forjam o projeto de cidade responsável por compor um ideário nacional excludente. O pobre não cabe na cidade.
O programa Minha Casa Minha Vida cumpre seu papel como remediador exclusivamente na questão habitacional, mas, como vimos anteriormente, problemas como a exclusão da malha urbana se perpetuam. Reverter este quadro se torna um desafio maior a cada dia, de forma que, sem uma mobilização por parte do Estado que ataque as estruturas jurídico-políticas danificadas pela formação desigual brasileira, os efeitos colaterais de programas como Minha Casa Minha Vida continuarão a existir e mascarar a realidade perversa da política habitacional brasileira.